E aí, gente, bom dia. Eu espero que vocês estejam muito bem. E eu gostaria de falar com você hoje a respeito de um fato que tem me preocupado um pouquinho. E eu tenho trabalhado muito isso nas questões de aconselhamento e nas conversas que a gente tem. E eu sempre gosto muito de ser intencional nas minhas conversas. E eu percebo que as pessoas têm dificuldade na tomada de decisão. As pessoas ainda acham que não têm a responsabilidade sobre a decisão e em grandes momentos entregam isso para Deus ou para outras pessoas. Então eu acho que Deus precisa me dar uma solução, quando na verdade a responsabilidade é minha. Deus não vai assumir uma responsabilidade que eu devo assumir. Responsabilidade é a resposta que eu dou diante da liberdade e graça que Deus me dá. Então eu preciso aprender a tomar decisão, ok? Eu não posso tomar decisão no impulso, eu não posso tomar decisão no emocional, até porque as grandes decisões da vida, elas são tomadas no momento em que o emocional nem sempre está com uma sustentação, com uma base sólida para favorecer uma tomada interessante de decisão. Então eu queria trazer aqui 5 princípios para você, como se fosse um roteiro na tomada de decisão, para que você possa ter um auxílio racional e assim depois colocar tudo isso diante de Deus para pedir uma orientação, ok? Os textos estão na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O primeiro texto está no capítulo 6, no verso de número 12. E ele diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. O segundo texto está em 1 Coríntios 10, 23 e 24, e diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. E eu quero aqui trazer o primeiro filtro para quando você precisar tomar uma decisão. É o filtro da permissão. Aquilo que eu vou fazer é algo permitido? É algo lícito? É pecado? Não é pecado? Paulo diz: tudo me é lícito. Ele está falando no âmbito do pecado sexual e no âmbito da idolatria. Ele está dizendo: eu posso fazer qualquer coisa. A primeira pergunta que eu devo fazer é se aquilo que está em jogo na minha tomada de decisão vai infringir uma lei moral ou um princípio estabelecido. Por exemplo, você recebeu uma proposta de triplicar o seu salário. Porém, para isso você precisa infringir algumas leis. A pergunta é: infringir uma lei é pecado? Então não é mais lícito. Então, quando eu respondo não para esse questionamento, significa que a minha tomada de decisão deve pender para o lado negativo. Não, eu não vou aceitar essa proposta de emprego. Se a resposta for sim, eu passo para o segundo filtro. Qual é o segundo filtro? É o filtro do propósito. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo está falando se vale a pena. Paulo está dizendo se a tomada de decisão que eu preciso tomar me afasta do meu propósito ou do meu alvo. Pode ser que não seja errado, mas talvez vai prejudicar a minha vida. Nem tudo aquilo que é bom convém. Convém eu triplicar de salário, sim, mas talvez eu precise ficar distante da família durante 15 dias. E aí, como é que fica essa situação? Será que convém? Será que vale a pena eu ir para um outro país, por exemplo, mudar minha cultura numa cultura que não é tão receptiva aos meus critérios culturais? Tudo isso eu preciso pensar. Se a resposta for sim, passe para o terceiro filtro. O terceiro filtro é o filtro da construção. Paulo diz que nem tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. A edificação aqui é o filtro da construção, é literalmente sentar tijolos. A decisão que eu vou tomar, ela vai me permitir continuar construindo de forma progressiva todo um processo de vida que eu estabeleci? Eu vou conseguir ficar mais forte com essa decisão do que eu já estava ou vai me tornar mais fraco? A minha construção, ela progride ou regride? Esse é um dos grandes critérios na tomada de decisão.
Se a decisão que eu vou tomar, ela edifica. Quarto filtro para tomada de decisão. Se a resposta do filtro da edificação for sim, passe para essa questão. Qual é a questão? É o filtro do domínio próprio. Paulo diz que ele não vai deixar se escravizar por nada. Então ele diz que tudo é lícito, mas ele não vai ser escravizado por coisa alguma. E a pergunta é: se aquilo que eu vou fazer me escraviza, eu não deveria fazer. Aqui são os limites pessoais. Vamos pegar a tomada de decisão sobre uma porta de emprego para triplicar o salário. Eu vou triplicar meu salário, mas eu vou precisar fazer 15 horas de trabalho diário. Será que vale a pena? Será que não vai me trazer desgaste? A médio e longo prazo, que tipo de resultado isso vai trazer na minha vida? Então eu tenho que fazer essa pergunta, ok? Mas trabalho é coisa boa, mas pode escravizar. Mas isso é coisa interessante, mas pode trazer uma dependência. Escravidão e vício é tudo aquilo que me impede ter domínio próprio, ter controle. Então eu vou me tornar um escravo, então isso não é interessante. Vamos para o último filtro. O último filtro é o filtro da liderança. Paulo diz lá no verso de número 24 do capítulo 10 de 1 Coríntios, que eu não devo me preocupar com o meu próprio bem, mas com o bem dos outros. A pergunta é: se a decisão que eu vou tomar, ela afeta o ecossistema já criado. Vamos pegar a hipótese do emprego que tem tríplice aumento de salário? Eu vou ganhar 3 vezes mais, convém, não me escraviza, porém, eu vou ter que ficar afastado da família. Eu outro dia conversei com um determinado pastor e ele recebeu uma proposta muito interessante de assumir o pastorado em uma determinada região, em um determinado país, e aquela região contava com 60 congregações, e ele seria o bispo daquelas 60 congregações. Que proposta interessante, altamente viável. Mas ele olhou para as pessoas que estavam em torno dele, uma delas era a esposa, ele tem 2 filhos, e ele percebeu que para a esposa a adaptação seria muito drástica. E ele decidiu e ele declinou da decisão de ir assumir um bispado de 64 congregações naquele país, que era uma proposta altamente viável. Todas as 4 questões anteriores eram positivas, mas na questão de abençoar as outras pessoas e se preocupar com o bem das outras pessoas, ele não achou conforto e ele declinou. Olha que interessante, gente. Isso é tomar decisões de forma sábia. Mas o que que eu faço depois que eu escrevo? E eu faço isso. Eu pego um caderno, coloco cada uma dessas questões e respondo essas questões em relação a uma decisão que precisa ser muito bem pensada. Depois que eu faço tudo isso, eu paro um tempo meditando, um tempo orando sobre isso, para que Deus me dê capacidade, discernimento e sabedoria para tomar uma decisão correta. Boaz, mas isso vai me garantir que tudo ocorra bem? Não, mas vai eliminar grandes erros. A ideia aqui não é você acertar tudo, mas é você errar o menos possível. Essa é a grande ideia nesse tipo de tomada de decisão. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esses 5 critérios desse roteiro na tomada de decisão e que você consiga tomar decisões um pouquinho mais palpáveis, por assim dizer, e se responsabilize pelas reações das suas tomadas de decisão. Que Deus te conduza com sabedoria, graça e discernimento e te abençoe. Em nome de Jesus. Grande abraço.